Agora, neste momento, teremos uma mesa redonda onde serão 3 palestrantes e no final das 3 palestras eles estarão vindo ao dispositivo de honra para, então, no final fazerem as perguntas. Quem tiver, favor, anotando e colocando o nome, então, para quem será feita a pergunta. Primeira palestrante, convido aqui à frente a nutricionista Andrea Bruchinski, nutricionista responsável técnica do Programa de Alimentação Escolar do Paraná e gestora do planejamento da agricultura familiar há 12 anos, nutricionista mestre em saúde pública pela Univale, especialista em nutrição clínica pela UFPR, especialista em nutrição de longevidade pela FACES São Paulo, pós-graduada em homeopatia pela IPGS Rio Grande do Sul. Boa tarde. Essa tarde fria, né, gente? Mas vamos aquecer aí pensando em comida, né? Acabamos de comer. Mas vamos lá. A alimentação escolar hoje, ela fica sob a gestão do Instituto Fundepar, né? Que é onde a gente atua, e que está vinculado à Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Então, é uma fundação que tem esse papel de dar o apoio, né, às ações pedagógicas que acontecem na escola. Deixa eu só me achar aqui com eu aponto para lá, para cá. Ah, não estava ligado. Para onde que eu aponto? Qualquer lugar. Então tá bom. Ah, foi. Então, assim, nós temos algumas diretrizes principais, né, que a gente destaca aqui, que o aluno, obviamente, é o centro do programa, né, é o foco de toda a atuação que a gente faz. Nós temos também o objetivo, obviamente, da alimentação saudável. E aí, obviamente, a alimentação saudável tem uma vinculação muito, muito estreita com a alimentação orgânica, né? E dentro disso, a gente também tem como diretriz priorizar a compra da agricultura familiar. E dentro da compra da agricultura familiar, os orgânicos têm prioridade, tá? Então, nós temos esse papel de apoiar, incentivar, dar preferência, né, ao que é produzido no local. Nós também temos algumas regras que a gente destacou aqui, que nós somos obrigados, vamos dizer assim, a comprar no mínimo 75% dos alimentos in natura ou minimamente processados, no máximo 20% dos alimentos processados e ultraprocessados, e no máximo 5% de ingredientes culinários. Então, obviamente, que a agricultura aí consegue nos atender, né, de uma maneira bem interessante. E nós também temos algumas limitações e proibições. Então, bebidas lácteas com aditivos ou adoçados é no máximo 1 vez por mês. Doce, preparações doces em geral, no máximo 1 vez por mês também. E pães, no máximo 2 vezes por semana. Além disso, a gente tem, né, nessa regra aí que começou em 2020, que ofertar no mínimo 2 frutas por semana, né, para esse aluno, e hortaliças em 3 dias na semana. Se for ensino integral, amplia para 4 dias, né, de fruta, e hortaliça em 5 dias. E junto com isso, não sei se vocês chegaram a ouvir falar, nesse ano nós ampliamos a oferta de até 3 refeições para os alunos que ficam meio período. A gente está chamando de terceira refeição. Então, o aluno recebe um lanche na entrada do turno, o lanche que ele já recebia, né, a refeição do intervalo, e mais um lanche na saída. Então, nesse ponto tem sido bem interessante, porque tem tido um aumento bem importante de chá, frutas e pães. Frutas nos interessa muito, e o chá mate, que era um produto que acabava não tendo uma aceitação tão grande, virou assim, retomou, vamos dizer assim, o seu valor. E que é um alimento regional e que a gente tem muito interesse também, né, em incentivar. Esse aqui é o nosso tamanho, né? Então, diariamente, a gente atende 1.300.000 refeições. Sempre que eu digo esse número, nem a gente mesmo acredita, né? A gente atende em torno de 2.241 escolas em todos os municípios do estado, né, que são 399. E aí, quando a gente precisa comprar alimento para todas essas bocas, né, como é que a gente faz? A gente tem 2 processos. Então, a gente compra por meio de licitação, em que é exigido o pregão eletrônico,
que a gente compra carnes, ovos e alimentos não perecíveis. Então, assim, a licitação é a norma para comprar pela administração pública, né? Nós só temos essa opção. E a licitação, ela acontece uma disputa por preço, né? Então, quem tiver o menor preço é que ganha. Obviamente que, mesmo que ele ganhe, hoje em dia, na nossa gestão, na hora de habilitar esse fornecedor, ele tem que mandar amostra, a gente também tem que ver se aquele alimento, por mais que ele seja mais barato, está dentro daquilo que a gente espera na qualidade, enfim, do perfil desse alimento. Mas de 2009 para cá, com o recurso federal, passou a ser autorizado que a gente também compre via chamada pública. Tá? É um processo de dispensa de licitação específica para os agricultores, né, para a agricultura familiar, em que não há disputa de preço, né, porque não era coerente, né, você botar agricultor familiar para brigar por preço, né. Então, é um edital também, é como se fosse uma licitação, mas ele já sai com preço pré-definido. E aí, os critérios de seleção que são outros, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, a gente compra a agricultura por esse mecanismo, e os orgânicos, que até então a gente compra, têm entrado também por esse mecanismo. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como tem sido importante essa evolução, né, essa inversão. Então, em 2011, está pequenininho aqui, quando nós iniciamos as compras, nós tínhamos 7,9% de compra da agricultura e 92% era via licitação, né, pregão eletrônico. À medida que o tempo passou, a gente vem comprando cada vez menos via pregão, né? Ano passado foi 46%, e a compra da agricultura familiar vem crescendo, né, nessa mesma proporção, e o ano passado a gente chegou a 53%. Então, isso nos deixa muito felizes, né? Porque houve uma total inversão de quantidades, enfim, e de prioridades, né? Então, a nossa prioridade, sem dúvida, é a agricultura familiar. E aí, essas chamadas, como eu comentei com vocês, elas têm, a gente precisa também seguir alguns critérios, né? Então, a gente compra hoje de associações e cooperativas com DAP jurídica. Todo mundo aqui sabe o que é DAP jurídica, DAP, tranquilo. Por que a gente não compra direto do agricultor? Porque hoje, essas entidades representam em torno de 20 mil famílias. Então, como fazer contrato com 20 mil famílias, 20 mil contratos, seria inadministrável, tá? A gente poderia, por lei a gente poderia, mas a gente opta para fazer dessa maneira porque é o que é viável. E hoje são praticamente 200 contratos, também não é pouca coisa. O preço está definido no edital, ele é válido por 1 ano, não tem disputa de preço, como eu falei, e a pesquisa é feita nas feiras dos produtores pela Secretaria de Agricultura, DERAL, né? Daí os dados são trabalhados por esse departamento, né, que é especialista em economia rural. E as regras, já que não tem disputa de preço, em primeiro lugar, é quem produz naquele local, né? A gente divide aí município, regiões e estado, né? Aí, em segundo lugar, é se essa entidade, enfim, essa proponente, tem DAPs de assentamentos, né? Populações indígenas, quilombolas e faxinalenses. Tem que ser mais que 50% nessa condição. Em terceiro lugar, a produção orgânica. Então, aqui a gente já começa a perceber um dos motivos da dificuldade, né, da implantação da lei, porque com o dinheiro federal, a nossa compra não consegue colocar o orgânico como primeiro. E nem deveria estar primeiro, porque o local realmente tem que ser a nossa prioridade, né? Circuitos curtos de comercialização e tudo isso. E aí depois vem outros critérios de desempate. Então, a gente tem contratos para entrega semanal de fruta, legumes e verduras e leite. E daí tem outras periodicidades aqui para iogurte, suco, panificados. Tá? Com essa dispensa de licitação, a chamada pública só pode usar dinheiro federal, né? Porque a lei de licitação não permite dispensa de 80 milhões, como a gente faz, né? É só para pequenos valores. Mas aí, como existe a liberação federal, né, para a alimentação escolar, ela vale para o dinheiro que o federal nos repassa. Tá?
A gente tem 2 grandes pilares nessa nossa compra, e esse é o motivo de estar dando certo, que é basicamente, a gente não compra item, a gente compra grupo. Por quê? Porque na medida que está sendo produzido um tipo de fruta aqui, não está sendo produzida a mesma fruta lá em Maringá e nem a mesma em Foz do Iguaçu. Então, como que a gente ia conseguir organizar o que está sendo produzido em cada período, em cada região, ainda mais com esse nosso clima maluco aí, né, que a gente não sabe mais o que produz quando. Então, quando a gente faz a contratação, a gente contrata para o grupo. Então, a gente diz assim, olha, essa cooperativa foi selecionada para fornecer fruta. E ela vai fornecer a fruta que ela estiver produzindo na sua região, né? Normalmente vai ser a fruta sazonal típica, e assim para todos os grupos. E a gente também utiliza um sistema eletrônico para esse processo, porque realmente é um processo bastante complexo e grande. Eu vou mostrar aqui na sequência. Num único processo, a gente contrata 6.000 lotes. Então, assim, é um mundo de papel. Os relatórios que a gente gera de classificação chega a 90.000 linhas, né? Então, realmente, na mão, né? No próprio Excel, a gente não ia dar conta de fazer isso. Então, esses são os nossos grupos desse ano. Então, a gente compra frutas semanais, hortaliças e sementes, legumes e tubérculos, temperos, leite, pães, suco de fruta, ovos, feijões, arroz, iogurte, farinhas, milho, pipoca e frutas anuais. Desde 2018, a gente destina 100% do recurso federal que é repassado. E nós somos premiados, né? Fomos premiados em 2013 pela Fundação Banco do Brasil, 2017 como boas práticas de compra, né, da agricultura familiar. E no finalzinho do ano passado, a gente foi premiado pelo SUS, pela oferta que a gente faz de fruta, hortaliça e legume. Aqui, rapidamente, a evolução, né? Então, nós, lá em 2011, eram só 29 municípios. Ano passado, a gente fechou com 192. Eram 153 escolas. Tivemos 1.200, praticamente 50%. Tínhamos 26 itens, agora estamos com 73. Eram 7 fornecedores, hoje são 72. Comprávamos 65.000 quilos de orgânico. Ano passado, compramos 2 milhões de quilos, né? 2.000 toneladas. E crescemos de 200 e poucos mil pagos para praticamente 13 milhões de reais. Então, esse hoje é o nosso mercado, né? Aqui são, né, uma demonstração gráfica aqui nos cartogramas que demonstram, lá no começo, quais eram os municípios que eram atendidos com orgânicos no estado, e desse lado aqui, como foi ano passado. Teve um crescimento importante também, né? Aqui é o índice, né, que a gente demonstra por grupo, né? Então, aqui, né, no final, é o grupo que a gente mais tem entrega de orgânicos, né, o grupo das hortaliças, com 27% da quantidade, seguido dos temperos, legumes e frutas. E a gente circula porque esses são os nossos grupos objetivo de compra para todo o programa, né, porque são aqueles que caracterizam in natura ou minimamente processados. E aí a gente tem grupos como o arroz, que está zerado, e os de origem animal também. Aqui também é praticamente o mesmo gráfico. É que eu estou olhando meu tempo ali, gente. Em relação ao total que a gente compra de alimento, ano passado a gente fechou com 10%, tá? E aí os desafios para o cumprimento da lei, que prevê a alimentação 100% orgânica até 2030, é comprar os 90%, está fácil, né? Temos que crescer só um pouquinho. Então, quais são os desafios, gente? Um é a ausência da universalidade, né? Isso aqui em termos de agricultura. Então, aonde está em vermelho, gente, é onde não tem oferta de orgânico pela agricultura. Então, vocês podem ver que é uma grande área, são 230 municípios, né? Mais da metade. Então, aqui está o grande desafio. E aqui também, ó, desses 230, 111 nunca ofertou orgânico, nenhum tipo. Então, esse deserto, né, como fala a Márcia, de oferta de orgânico é uma coisa que nos preocupa. Então, não basta eu querer comprar, né? De quem que a gente vai comprar se não tem oferta, né? O segundo desafio é o valor federal transferido, né? A gente recebe, aqui tem evolução, né? Mas desde 2017 a gente recebe 36 centavos por aluno por dia. É com esse dinheiro que eu compro toda a agricultura e todo o orgânico. Então, essa fortuna aí, que não reajusta desde 2017, e a gente realmente
com a pandemia, né, e tudo, a gente teve grandes aumentos de valores. Terceiro desafio é a gente cumprir a meta pensando na origem dos produtos. Por quê? A gente não pode comprar, então, orgânico pelo pregão? Podemos. A gente pode comprar pela licitação. Mas e aí a agricultura, como é que fica? Porque à medida que a gente passe a comprar por outra via, tendo o mesmo dinheiro, eu vou ter que, né, reduzir a compra da agricultura. Então, esse, eu diria, hoje é o grande paradigma que a gente vive, né? Então, a gente tem uma estimativa aqui que demonstra, aquele mesmo gráfico, né, que o ano passado a gente chegou em 10,6%. Se nós conseguíssemos comprar todo o arroz orgânico hoje, a gente já subiria para 24%. Se a gente adicionasse a compra do feijão, mais 16%, e com arroz e feijão orgânico, a gente estaria hoje com os 40%, que é a meta para esse ano, né? E claro que a meta vai aqui a partir de 2025 para 70% e depois 100%. Então essa é a realidade hoje. E quarto é a aquisição de alimentos em transição agroecológica, né? Por quê? Porque ainda não existe uma certificação. Então a gente, enquanto administração pública, não tem como priorizar se não existe um certificado daquela condição, né? E como priorizar na chamada pública, porque ela também não se enquadra das normas federais. Então, a gente fica ainda meio sem saber como administrar isso, mesmo que tenha certificação. E também como estabelecer o preço, porque também ainda não existe nenhuma pesquisa nesse âmbito. Então, aí está a nossa finalização, nosso agradecimento, e o agradecimento dos nossos alunos, das nossas merendeiras, fotos reais, tá, gente? Então, aqui, essa merendeira, na verdade, é a nossa marca, né? Porque ela realmente dizia assim, eu amo todos esses alimentos que a gente recebe. Então é isso, gente. Mais tarde a gente consegue tirar dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada. Segundo participante da mesa redonda, convido aqui à frente o engenheiro agrônomo Rafael Branco de Araújo. Engenheiro agrônomo graduado na Faculdade de Ciências Agronômicas, Unesp, campus de Botucatu. Suas principais experiências durante o curso de graduação tiveram enfoque na fitotecnia, especificamente nas áreas de produção de plantas e análise de sementes. Atuou entre 2017 e 2022 como extensionista rural na Unidade Municipal de Ivaí, no Paraná, no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, com enfoque em olericultura e fruticultura. Atualmente ocupa a coordenação de projetos na região de Curitiba do mesmo instituto. Bom, pessoal, boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aí a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, Curitiba, aqui, na pessoa do Hugo Vidal, está aqui, né? Obrigado, viu, Hugo? E pelo Hugo, cumprimento todos da associação. Agradecer a participação de vocês. É um prazer estar aqui falando, participando dessa discussão, representando o IDR Paraná. Tem vários colegas aqui do IDR, né? É uma satisfação fazer parte desse evento e dessa discussão, viu? Minha fala é breve aqui. A gente só quer situar um pouquinho. O Júlio já abriu as palestras aí, fazendo parte do IDR Paraná, e tem toda uma sequência de abordagens. O Ícaro, tá aí o Ícaro, né? Vai falar do SPDH ainda, o Sistema Plantio Direto de Hortaliça, mas tá aí a discussão para a gente abrir, né? Chegaremos como? Alimentação orgânica 100%, né? Muito já foi abordado pela colega aqui de forma brilhante, e essa política pública que veio por força de lei de 2010 e depois regulamentada mais recentemente, como que a gente consegue avançar, né? Você falou em 10%, né? A gente tinha uns dados ali de 18%, então a gente está superestimando isso. Só da agricultura, né? Então, temos 90% ainda para correr até 2010. 90%. Nós temos 8 anos para correr esse percurso. É um baita desafio, né? É um baita de um desafio, e é uma satisfação
tá aqui com profissionais, né, incumbidos de vestir essa camisa desse desafio, né. Pessoal, nós do IDR enxergamos como objetivo chegar lá nessa meta através de quê? Do aumento da oferta de alimentos orgânicos no Paraná, né? Aquele mapa, quase que é o mapa da fome, né, que você mostrou ali, daqueles municípios com nenhum fornecimento de alimentação escolar, né? Aquele último, cheio de vermelhinho que vocês viram, né? Muito ilustrativo, muito real, e é aquilo, prioritariamente para atender programas institucionais. Falando da merenda, mas a gente, o IDR Paraná, ele trabalha também outras políticas públicas, como a aquisição direta, compra direta. A gente fez parte de pregões aí do Exército, por exemplo, ali em Ponta Grossa. O Exército quer comer orgânico também, porque os militares sabem que é uma alimentação de mais qualidade, melhor, né? Então, o IDR Paraná também está incumbido nessa frente de atender. Melhorar a produtividade e qualidade de produção orgânica, né? É até um estereótipo que foi criado aí há sei lá quantos anos, mas a gente vem quebrando os paradigmas de que sim, conseguimos atender a alimentação com qualidade. Aliás, até mais, o Júlio falou ontem, né? Tinha um slide muito emblemático do Júlio, de uma pesquisa mostrando que, além de qualidades organolépticas, nutracêuticas, por que não, né? Então, temos um produto de maior qualidade, sim, mas e a produtividade? Aí vem os sistemas de transição e as nossas propostas como o SPDH para responder isso. Talvez outras propostas, isso que nós precisamos discutir. Informação e apoio de técnicos e agricultores. Em transição agroecológica, conversão, agroindustrialização de orgânicos, né? Quando a gente vê a quantidade de produtos agroindustrializados ofertados na merenda escolar, é triste, né, gente? Quer dizer, dá para a gente caminhar muito, dá para a gente avançar muito nisso. E pensando muito em conversão, em transição agroecológica. Poxa, se eu tenho pouca oferta na merenda e consequentes outras políticas públicas, e até o mercado particular, por que não, né? Eu sei que não é foco da discussão, mas então temos que, sim, fomentar sistemas produtivos que caminhem no sentido de conversão de sistemas. E um outro objetivo que a gente elenca é a promoção de acesso à certificação, né? Aqui no estado do Paraná, a gente tem uma política pública chamada Paraná Mais Orgânico, né? E temos os representantes do núcleo aqui, né, Simone? Cadê o Evandro? Está lá o Evandro. A Camila está aqui também, tem mais gente. Olha lá, o núcleo do Paraná Mais Orgânico está aqui. Temos essa bela política pública. Será que conseguimos aumentar, dinamizar mais isso, mais do que já está dinamizado? É uma ideia, né? O pessoal lá da TER de São Paulo, eu sou filho de extensionista, né? Meu pai é extensionista lá em São Paulo, e eles vêm querendo namorar até essa política pública nossa, porque entendem a importância estratégica que isso tem. Se eu fornecer uma certificação custo zero para o meu agricultor e depois colocar ele numa certificação participativa, então, primeiro via auditoria, né? Ele entra individualmente e depois ele entra num grupo, né? Então, isso é muito estratégico, vem acontecendo de forma exitosa. Nós aqui, fica o desafio para a gente aumentar essa política pública e aumentar, então, assim, acesso às certificações, canais de comercialização e outras políticas públicas do setor, que a gente vai discutir. Pessoal, aqui já foi falado, mas é bom a gente colocar que no mundo 2020, tá? Gráfico da FIBL, a federação que trabalha esses números mundialmente, temos 3.400.000 agricultores orgânicos no mundo, tá? 3.400.000, onde a Austrália está como principal produtora, depois vem a Argentina, não é?
e o Brasil está lá na rabeira, né? O Brasil não está nem nos top 10, 20, enfim. 1% de território, Júlio? Até menos, né? Quanto? Menos de 1%. Não estamos tão mal de área, né? É que o Brasil é continental, mas assim, podemos avançar. Aqui, ó, dados do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, Ministério da Agricultura, gente. Hoje, ó, olha a evolução. Linear, né, pessoal? Linear, mas ó, 24.506 produtores. Só o Paraná tem mais de 300 mil estabelecimentos rurais, tá? Aqui, esse aqui copia e cola, né? Quer dizer, combinamos, né? Não foi combinado, viu, gente? Mas tá aí. Um recorte só que eu peguei em 10 anos o que a gente evoluiu, né? De 200... Bom, aqui na política pública do PNAE. Aqui a ideia é a gente falar sempre em políticas públicas para aumentar esses números, então, né? Que a gente vê que temos uma grande chance na mão, né? Um grande desafio, uma grande chance de fazer algo na cadeia de produção orgânica. Então, aqui já foi falado, né? De 2011 para 2021, a gente aumentou aí mais de 12 milhões comprados para alimentação escolar no Paraná, né? Também esse aqui já foi, mas é interessante a gente ver a evolução de municípios atendidos, né? Mas lembrando que tem os vazios, né? Os desertos de produção orgânica. Temos que atacar eles. Temos que perpetuar essas políticas públicas, aumentar essas políticas públicas, para a gente conseguir aumentar a produção orgânica nesses municípios. Então aqui, eu vou atender o mercado orgânico, sim ou não? Se sim, aí quais alimentos, municípios, qual o volume eu vou entregar, né? Como que eu vou comercializar, qual o excedente para mercado privado, né? Não vou atender o PNAE até 2030. Tá, mas então vamos ter que procurar outros mercados, né? Para isso tudo a gente exige planejamento, pessoal. Planejamento. Lembrando que toda política pública ela é oriunda de muito planejamento. Quando eu falo em política pública aqui, o IDR Paraná ele envolve pesquisa e extensão basicamente, né? Também negócios. Mas a pesquisa agroecológica, por exemplo, está representada aqui pelo pessoal, pela Simone, né? O Evandro está ali também. Eu tenho que ter políticas públicas fortalecidas, e aqui eu falo de ATER, tá, pessoal? De extensão rural e assistência técnica. Esse aqui é o equivalente técnico, ou seja, cada equivalente técnico, por exemplo, um extensionista, se ele trabalhar 100% do tempo dele em agroecologia, ele é um equivalente técnico. O Lucas está ali. O Lucas, vamos supor que ele trabalha 50% do tempo dele em agroecologia. Então é meio equivalente técnico. Pessoal, olha o equivalente técnico do IDR Paraná no estado do Paraná. Tá? 11,7 técnicos. Então tem a ver com aquele mapa da fome. Da fome não, né? Um desertão lá, enfim. São desafios, pessoal. São desafios. Por isso que eu falo em planejamento. Né? O que a gente tem avançado? Né? A gente tem avançado produção orgânica de hortaliças. Eu cito um exemplo aqui. Mês passado, Tijucas do Sul, bastante gente estava lá, né? Tijucas do Sul foi considerada a capital da produção orgânica do Paraná. Ó, na região aqui metropolitana, nós temos 1/3 da produção do estado aqui. O desafio será que é concentrar mais aqui ou pulverizar no estado? Vamos ver o mercado, mas e aí? Seguindo, Tijucas do Sul hoje está com 250 produtores, tá? 250 agricultores com certificação. Quer dizer, o município do Paraná que mais tem produção certificada, tá? Lembrando que o Paraná é o estado que mais produz do Brasil. Fica um pouquinho na frente dos tchê lá, dos gaúchos, né? Nós estamos hoje, dos tchê, né? Nós estamos hoje com mais ou menos 3.900 produtores certificados. Rio Grande do Sul está com uns 3.500. Então, quer dizer,
no aspecto nacional, a gente ainda está na frente. Não quer dizer que está ideal, né, gente? Mandioca de mesa, a gente tem 21 unidades de observação no estado. Mandioca de mesa, pensando já em transição e certificação orgânica, né? Nessas 21 eu tenho 11 propriedades com certificação orgânica, unidades de observação. Qual é que é o comportamento das diferentes variedades de mandioca? Isso nós estamos avaliando nessas UOs. De mesa, tá? Pensando em merenda escolar, tá, pessoal? Também. Temos 2 núcleos do Paraná Mais Orgânico. Fica aí o desafio, né? Andressa está aí do Paraná Mais Orgânico, lá do oeste, né? Será que vamos conseguir articular melhor os grupos através do IDR Paraná? É uma ideia. Aqui funciona muito bem, né, Simone? Temos um termo de cooperação técnica com a OPA, né, Júlio? Que tem avançado muito bem, né? Esperamos que daqui a alguns anos seja um case, aí, um caso de sucesso. Essa é a ideia nossa. A gente trabalha com 32 grupos entre a região metropolitana e o litoral, dando estando junto com esses grupos, né? Participando das reuniões, fazendo gestão desses grupos, fazendo oficinas de bioinsumos, homeopatia, né, Simone? Uma série de ações, todas voltadas para estimular ainda mais esses grupos a produzirem com mais qualidade. SPDH eu vou deixar para o Ícaro falar, mas está aí, promoção de saúde de planta, né? Adubação verde com mix, uma forma de transição agroecológica, está acontecendo, 100 hectares no estado hoje, tá? Onde aqui a região metropolitana a gente tem por volta de 60% dessa área, está aqui. E aqui é onde começou, né, Ícaro? Dá para dizer, né? Começou aqui basicamente, no Paraná, né? Santa Catarina começou, a gente pegou e falou, vamos fazer aqui na região metropolitana. Treino e visita tomate orgânico, né? Tem a colega nossa, Tina Muraoka, ela que liderou esse processo e essa metodologia hoje está espalhada no estado inteiro de treino e visita, uma metodologia de extensão rural, onde os agricultores eles se visitam junto com os técnicos do IDR, tá? Grãos orgânicos é um desafio, né? Temos um time capacitado, mas não temos ninguém jogando. Não tenho vergonha de falar aqui, porque vocês viram que temos chance de 40% só em arroz e feijão, né? Pessoal, tá aí a oportunidade, né? Isso sem falar em milho, fubá, etc., para alimentação escolar, né? Aí as políticas públicas, já estou finalizando, além da ATER, além do que a gente já viu, nós temos Banco do Agricultor Paranaense, né, onde eu posso trazer investimento para os agricultores orgânicos e em transição. Mais gestão e o Coopera Paraná, eu trabalho associativismo e cooperativismo, estratégico para a gente, o DDR Paraná. Através dele, nós conseguimos dar suporte de gestão e suporte de assistência técnica e extensão rural para cooperativas-chave e para cooperativas que estão crescendo. Cito 2 exemplos aqui, Cooperativa Terra Livre, né? Alguém conhece assentamento contestado? Sim, todo mundo conhece. Oba, estamos afiados. Mais ou menos 5,5 milhões de merenda escolar orgânica entregues nesse último ano. E a Coaopa, né, que é a líder aí, né? Mais de 6,2 milhões entregues na merenda escolar de alimentação orgânica. Temos do top 10 do estado, nós temos as duas, a primeira e a segunda, né? Isso. Bom, falei do Paraná Mais Orgânico. Pessoal, insumo, nem vou entrar em discussão, porque insumo está cada vez mais acessível, cada vez mais fácil e cada vez melhor. Cada vez mais o agricultor orgânico, dependendo menos de insumos de fora da propriedade, né? O pessoal da homeopatia está aí, a gente conseguindo fazer isso dentro da propriedade, a gente conseguindo fazer pequenas biofábricas, né, Dalvan? Lá na Lapa já tem biofábrica. O Ministério está contra, o agro está contra. Beleza, vamos contra.
temos que encarar, temos que desafiar o que está aí, né? Para avançar, para ter a sustentabilidade tão almejada, né? Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e continuamos a discussão aí. Na sequência, o último participante da mesa redonda, convido aqui à frente a nutricionista Márcia Cristina Stolarski. Possui mestrado em Políticas de Desenvolvimento pela UFPR, especialização em Gestão de Projetos de Alimentação e Nutrição também pela UFPR. Especialização em Programas de Alimentação e Nutrição com ênfase em Segurança Alimentar e Nutricional pela UFPR. Funções: atualmente exerce a função de diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional na SEAB, desde 2019, com execução dos programas Leite das Crianças, Programa Compra Direta Paraná, Programa Rede de Proteção Alimentar, entre outras ações. Com vocês, então, nutricionista Márcia. Boa tarde, pessoal. Então, tá bom, vamos lá. Como a gente está... É bom porque, na verdade, a gente acabou acertando uma sequência aí, algumas coisas a gente acabou usando da Andréia e muita coisa ali do Rafael. Então, vamos lá. Então, na verdade, assim, vocês viram que hoje eu sou a diretora do Departamento de Segurança Alimentar. Dentro do departamento, né, a gente trabalha com o leite das crianças, que é uma política de 20 anos, e a partir de 2020, a gente começou com o Compra Direta Paraná, que também é uma compra da agricultura familiar, só que ao invés de estar destinada para as escolas estaduais, ela está direcionada para a rede socioassistencial. Então, a gente acabou de fazer a desse ano, né? Então a gente já começou as entregas e a gente também está viabilizando ali uma contratação de 40 milhões aí até o ano que vem. Então, vamos lá, gente. E Andréia, eu e mais um monte que eu vou falar para vocês, nós estamos também no comitê, né, que está acompanhando esse crescimento dos orgânicos na alimentação escolar do Paraná. E é em relação a esse tópico, né, que eu vou falar. Bom, então aqui a gente tem essa lei, né, de 11.947 de 2009, que na verdade é quando a alimentação escolar começou a fazer compras da agricultura familiar. Daí a gente tem, em 2010, a lei estadual, que estabelece a compra de 100% orgânico, né? Daí, vocês vejam que a gente tem aqui um vácuo, né, de 10 anos para a regulamentação. Então, assim, uma das coisas que a gente fica chateado, porque eu imagino que a gente tenha perdido 10 anos ali nessa regulamentação. Então, é uma pena que isso tenha acontecido. Daí a gente tem a resolução que a Andréia comentou, a 6/2020 do FNDE, que delimita, né, novas exigências com relação a como ocorre a formulação dos cardápios, e essa é a resolução conjunta SEAB, SEED, que estabelece, que instituiu o comitê, que é composto pela educação, pela agricultura, pela saúde, pelo TECPAR, pela Fundepar, pelo IDR e pelo CEDRAF. E o pessoal do Paraná mais orgânico também está no comitê. Bom, rapidamente ali, em função do tempo, a gente teve um crescimento ali, de acordo com o que a Andréia e o Rafael apresentaram, nós tivemos um crescimento de 25 vezes entre 2011 e 2020. Né? Então, assim, o que mostra isso? Que a gente tem potencial. Da mesma forma, né, em relação ao número de agricultores, entre 2018 e 2022, nós tivemos um aumento de 70% dos agricultores certificados. Ou seja, passando de 2.400 para 4.000. É aquilo que o Rafael mencionou, que, na verdade, hoje nós somos o estado que mais tem, né, apresenta agricultores orgânicos certificados. Nós temos esse problema grande, que é esse valor congelado de 36 centavos, que a Andréia mencionou, desde 2017, porque todo mundo que compra alimento sabe que 36 centavos a gente tem que fazer milagre, né? Nós temos uma restrição imposta pelo Estado, que hoje não autoriza a Andréia a fazer aquisição da agricultura familiar com o orçamento do Estado. Então, isso é uma restrição e a Andréia tem que estar... Né? Então, assim, se a gente tem uma estabilização desde 2017,
e os preços dos alimentos, como a gente está acompanhando, estão aumentando, isso significa que ela tem que restringir a compra para poder, para a conta fechar. E a gente não pode deixar de mencionar também a nossa restrição no quadro de servidores do DR, né? Então, a gente teve 2 PDVs praticamente bem frequentes, né, bem seguidos aí, e a gente sabe que isso também é um fator limitante em relação à TER lá na ponta. A gente tem um mercado internacional bastante aquecido, como o Rafael já tinha mencionado, esses desertos que a Andréia já mencionou. A aquisição de orgânicos ocorre sempre via chamada pública eletrônica. A aquisição hoje está proveniente de 194 associações e cooperativas, e elas reúnem mais ou menos 20 mil famílias, como a Andréia já tinha mencionado. E só para a compra dos grupos obrigatórios, a Andréia está gastando R$ 1,80 por semana por aluno. Então, a situação, aqui a Andréia já tinha passado. Então, aqui, só para a gente deixar bem claro, esse número de escolas que está sendo beneficiados hoje, é aqui no meio mesmo que aparece a bolinha, ou é embaixo? Ah, tá, eu estou procurando a bolinha no lugar errado. Olha só, gente, essas 1.235 escolas aqui, significa que a gente tem, em 55% das escolas do Estado, a gente tem alimento orgânico. Então, essa é uma situação legal. Houve esse aumento aqui no número de itens e aumento aqui no número de fornecedores. Aqui a Andréia já tinha passado. Esses aqui são os grupos dela. E daí, assim, gente, qual que é o nosso caminho? Para onde que a gente vai caminhar? Bom, o que a gente tem discutido com o nosso, dentro do comitê, é que, assim, as coisas não acontecem sozinho. Para se comprar 100% de alimento orgânico, eu tenho que trabalhar com a terra. Eu tenho que aumentar o número de produtores, eu tenho que aumentar a produtividade, eu tenho que ter pesquisa e desenvolvimento. Porque, assim, a gente não quer abrir mais terra, a gente quer melhorar a nossa produtividade na terra que a gente já está cultivando. Daí a gente precisa de mais dinheiro para o mais orgânico, para a certificação do TECPAR. A gente precisa aumentar o PARA, porque, na verdade, assim, hoje a gente tem um número de municípios, a gente precisa ampliar, para que a gente possa garantir que realmente esses alimentos que nós estamos pagando, porque, assim, a Andréia está comprando orgânico e nós lá na SEAB estamos comprando orgânico. E, assim, o que eu tenho acompanhado, dentro do Compra Direta, é que o Tribunal de Contas do Estado está cada vez apertando a gente mais, verificando a qualidade da agricultura, a qualidade dos alimentos estão sendo entregues. E, assim, gente, o próximo passo é eles nos apertarem em relação a se esses alimentos que nós estamos pagando 30% a mais, realmente são orgânicos e se eles não estão sendo contaminados com o vizinho. Outra coisa que a gente tem que pensar são os ajustes na legislação que realmente está nos atrapalhando. Então, um dos problemas ali que a Andréia falou, na legislação federal, a situação do orgânico é o 3º item dela. Só que daí, assim, o pessoal, por exemplo, lá na região de Londrina, que tem aqui, é um dos nossos buracos, é um dos nossos desertos de alimento orgânico, o que acontece? Lá eles têm alimento orgânico, só que daí, na verdade, tem assentados que estão sendo classificados. E o pessoal acomodou. Não, eu ganho de qualquer jeito. Então, essa também é um problema que a gente teria que administrar. E a outra situação que a gente tem que pensar, é como porque, assim, a gente já discutiu a situação de nós pagarmos pelo alimento em transição, mas a Procuradoria-Geral do Estado não autorizou. Então, a gente precisa saber como é que a gente vai garantir essa certificação para a gente poder, de repente, remunerar também de uma maneira diferenciada isso aí. Então, esse é um outro caminho. E o outro caminho, e a outra situação, é com relação à deriva, gente, porque, na verdade, com o aumento do uso de agrotóxico por drone, realmente a possibilidade de nós contaminarmos os produtores é muito grande. Então, são situações que a gente tem que pensar, e a deriva hoje ela é um grande problema. Concomitantemente, a gente tem que pensar em crédito rural e fomento para as cooperativas e associações. Outra coisa que a gente está imaginando é que, assim, que a gente tem que estar trabalhando com promoção da saúde. O agricultor que está trabalhando com o orgânico, ele adoece menos. A população que consome orgânico
está sendo mais saudável. Então, a gente também tem que mostrar indicadores com relação ao que o orgânico está trazendo de benefício para nós, para que a gente também possa estar avançando. E uma das coisas que a gente deixou aqui mais fora, mas não menos importante, é a situação de comunicação, gente. Eu acho que a gente precisa cacarejar mais. Porque, assim, o Estado está usando, né, está colocando alimento orgânico em 55% das escolas, só que em 99% das escolas, a escola não sabe, o aluno não sabe, o professor não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Bom, gente, e é uma situação assim muito legal. É muito legal e muito gratificante. Bom, as nossas dificuldades é que durante 10 anos a gente não teve aquela regulamentação. Nós precisamos melhorar essa distribuição de produtores no Estado. A gente precisa aumentar a produção de produtos de origem animal. E, na verdade, para nós, assim, nas nossas reuniões, o IDR já deixou claro que até 2030 a gente não consegue fazer, né, transformar proteína animal em orgânica. Então, assim, uma das coisas que a gente está pensando é, de repente, e uma das coisas até que a gente questionou, é que possivelmente lá em 2010, quando o pessoal pensou na legislação, eles não estivessem pensando na carne. Possivelmente eles estavam pensando no que era de origem vegetal, né? Só que a Andréia hoje também, ela tem um grande número de itens que é para necessidades alimentares especiais, que ela também sabe que ela não vai conseguir comprar orgânico. Se ela já pesquisou e não consegue. Então, assim, a nossa alimentação não vai ser 100% orgânica. Mas, assim, a gente teria que rever essa situação e pensar em 100% dos alimentos de origem vegetal. Então, assim, depois eu quero até ouvir vocês em relação a isso. Então, essa situação aqui é mais complicada. O processo de certificação pode levar anos, né, para os alimentos de origem animal. Então, a gente tem que mexer com pastagem, silagem, fenação, então é uma coisa muito mais complexa. Alguns itens utilizados não estarão disponíveis, esses que eu falei agora. Isso aqui eu não vou nem entrar no mérito agora. E o nosso orçamento é um grande BO, né? Então, assim, porque assim, vocês viram lá aquele monte de bolinha quer dizer assim, dinheiro, orçamento. Então, assim, as coisas não acontecem e a gente precisa realmente conseguir isso aí, avançar em relação a isso. Bom, as ações que nós temos previstas é uma sensibilização do governo federal, que a gente acredita que nesse momento a gente não vai conseguir evoluir, então isso aí é para 2023, né? Para o reajuste anual do valor per capita aluno, né, que hoje, André, acho que daria mais de 50% daquele valor, né, pela inflação do período, acho que já daria mais de 50%, e que houvesse uma diferenciação. Então, na verdade, isso aí também é uma coisa que a gente teria que trabalhar, pensar com os nossos deputados, porque deveria ocorrer uma diferenciação para os estados que estão comprando alimento orgânico. Então, assim, porque o que acontece? A Andréia compra o alimento orgânico, ela já está recebendo, já está sem atualização desde 2017, e daí, quanto mais alimento orgânico ela comprar, menor quantidade ela vai comprar. Então, assim, só que a gente está melhorando o meio ambiente, a gente está melhorando a saúde do aluno, estamos melhorando a saúde do agricultor, estamos trabalhando todo um conjunto aí, e isso não ocorre uma diferenciação. Então, a gente teria que trabalhar junto ao governo federal também, para que houvesse essa diferenciação para quem está comprando alimento orgânico. Precisamos fazer essa tratativa, né, para a autorização da utilização do recurso federal. E, às vezes, a Andréia fica nervosa, porque, assim, para colocar um dia a mais de carne, a Andréia gasta 50 milhões. Isso, pensando há 6 meses atrás, hoje, com o preço da carne do jeito que está, chegaria quase a 70 milhões para um servimento ano. Então, ela precisa de 200 milhões para comprar carne. Então, é uma situação assim que a gente precisa de bastante recurso, né? Essa proposição de pagamento diferenciado para alimentos em transição e também a proposição de legislação, porque, assim, para mim, é uma coisa que eu acho que vocês concordam, estamos aqui no meio, né, e quem teria que fazer a proteção é quem polui, e não quem, né, se proteger quem está, né, tá fazendo a coisa certa. Então, é uma coisa que a gente teria que estar trabalhando mais em relação a isso aqui. Fortalecimento das compras públicas, inclusive destinadas à alimentação, administração pública. Quando a gente fez a legislação do Compra Direta Paraná, a gente tinha previsto
iniciar uma compra da agricultura familiar para a administração pública, né? Então, assim, eu pensei lá, com a equipe, em a gente começar com café e açúcar mascavo. Bom, uma administração pública poderia ter café e açúcar da agricultura familiar. Mas quando o pessoal ouviu isso, achou que era um absurdo, né? Então, assim, mas eu acho que é um caminho que a gente também não pode perder de vista. Ampliar o programa, né, o PARA, da CESA, ampliar a certificação e auditoria, né, efetuado pelo TecPar e pelo Paraná Mais Orgânico, ampliar a pesquisa e assistência técnica específica para a reconversão do sistema. Isso aqui o pessoal da DAPAR está começando a fazer, e eu acho que vai ser bem legal a gente poder fazer um georreferenciamento das propriedades orgânicas, né, até para que a gente possa ter uma visualização espacial onde que a gente está avançando. Isso aqui a gente conversou com a Andréia também, né, para que antes da abertura do novo edital a gente faça esse debate com o comitê. E aqui, gente, eu achei bem interessante que o pessoal do DR levou para o comitê essa possibilidade de que em 2 ou 3 anos a gente tenha quantidade de arroz orgânico para atendimento de todo o estado, né? Só que daí o que acontece? Para que o IDR possa trabalhar com os agricultores orgânicos, a gente precisa que a Andréia sinalize, eu vou comprar arroz orgânico. Só que a coitada da Andréia, ela não, o cobertor está curto ali para ela. Como é que ela vai sinalizar se não tem dinheiro novo no pedaço, né? Então, essa é uma situação. E aqui também o IDR sinalizou para nós que a gente vai ter feijão, frutas, leite e derivados, né, com um aumento da produção para os próximos anos. A gente quer estabelecer metas anuais de ATER, capacitação, certificação, controle de qualidade e aquisição, e definição de que a aquisição dos orgânicos vai acontecer via agricultura familiar. Isso aqui a Andréia já mostrou para vocês, meu tempo já acabou, e aqui só para mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso abacaxi. Então, assim, o que o pessoal do IDR mostrou para nós é que eles precisariam de mais ou menos 4.400.000 por ano, né, para 2023, tá? Para pesquisa e desenvolvimento, 2.800.000, Paraná Mais Orgânicos e o pessoal do TecPar, 7.700.000. Na verdade, eles me passaram uma conta de 54 milhões, mas os 54 milhões é até 2030. Então, deu para não assustar muito o povo, eu peguei e dividi, senão o pessoal assusta demais. O Coopera, a gente está imaginando que a gente tenha 25 milhões, e o que eu gostaria é que dentro do Coopera a gente tivesse uma linha específica para a agricultura orgânica, né, agroecológica, né. A gente já tem esse recurso previsto no nosso orçamento lá, para compra direta Paraná de 40 milhões, que é esse recurso do FECOP, e aquisição assim aqui, eu coloquei assim, mas isso aqui com certeza a gente vai precisar de muito mais. E é isso aí, meu tempo acabou e a gente fica à disposição. Obrigado, pessoal. Neste momento, eu convido então a Andréia e o Rafael para chegarem aqui à frente, onde iremos começar então as perguntas. Para quem tiver, por favor, levantar a mão que será entregue o microfone. Boa tarde a todos. Meu nome é Eliane. Atualmente eu trabalho pela DEOP. E eu gostaria de relatar o caso de Marechal Cândido Rondon. Vocês estão a par? Marechal Cândido Rondon tem uma lei de alimentação escolar orgânica para alimentação escolar municipal. É a Lei 4.904, de 16 de dezembro de 2016. No meu TCC, eu já referenciei as propriedades orgânicas do município. E foi desenvolvido o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do município, o qual eu tive a oportunidade de participar por conta do meu TCC. Dentro do plano, muitas dessas questões que vocês levantaram aí foram levantadas lá no município também. E uma das soluções foi a Lei de Alimentação Orgânica. E ela foi instituída em 2016, foi aprovada na íntegra. E dentro da lei tinha metas gradativas que até 2021, 100% da alimentação municipal seria orgânica. E em 2017, já tinha meses que conseguia 100% da alimentação orgânica.
para o município, para as crianças, para as creches, os CMEIs, e consegue, sim, muitos meses 100% orgânica. Um dos gargalos é a questão também do arroz e do feijão, que é um dos limitantes. O feijão, para a merenda do Estado, é um gargalo, porque no trabalho, depois, exercendo a profissão, trabalhando com agricultura familiar, com cooperativas da agricultura familiar, os agricultores produzem feijão, mas por conta da análise ser demorada, eles acabam não investindo, porque é o agricultor que tem que desembolsar para análise. Essa é uma das dificuldades do agricultor, vamos dizer assim, e no âmbito também da organização das cooperativas, para fornecer feijão. Do arroz, eu não trabalhei com ninguém que tivesse arroz para fornecer ou produtores, mas muitas dessas questões são respondidas por Marechal Cândido Rondon. É uma experiência que já deu certo, que funciona muito bem e que muita coisa a gente não teria que descobrir, né? Claro que é um município, mas se isso pudesse ser replicado a nível de estado, muita coisa já deu certo lá. E vamos fofocar, usar as palavras da Márcia? Vamos cacarejar, todo mundo tem que saber. Aproveitando o gancho da Lia, agora no mês de maio teve uma reunião técnica, né, com nutricionistas, os produtores, o pessoal que é envolvido com a alimentação escolar lá. Em 2009 nós tínhamos praticamente 90% já da produção totalmente orgânica nas escolas, na merenda. Esse número ele foi diminuído nos últimos 2 anos com a pandemia, né, devido limitações às produções, à perca da colocação do produto, né, o aumento do preço de produção também. E agora, em 2022, a gente vai fechar o ano praticamente com 90% novamente. E como não fechou em 2021, a meta é em 2023 a gente finalizar o ano com 100% da produção lá orgânica. Agora, a minha pergunta. A questão dos preços. Agora, representando os agricultores. Eles estão bastante desmotivados porque o custo da produção nos anos de pandemia subiu absurdamente e o preço pago na merenda baixou. Então, eles tiveram um aumento de custo para produzir e não recebem nem aquilo que eles recebiam antes. Então, muitos agricultores estão desistindo, inclusive de certificação, por conta disso. E aí é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, mas o que fazer? A pessoa fica com inveja branca, né, quando escuta essas falas, né? Então, é que realmente, gente, eu sei que eu vou chover no molhado, a Márcia tem muito mais tempo de merenda que eu, mas, gente, administrar município e estado não tem comparação, né? A gente tem algumas situações, por exemplo, o leite, eu só tenho em 1/3 do estado, não é nem orgânico, né? A bacia leiteira. O que eu faço com os outros 2/3, né? Leite em pó. Então, assim, nem tudo a agricultura no estado produz e entrega de forma universal, né? Então, a gente não consegue escapar. Vocês viram o deserto de produção agroecológica, orgânica. Como eu faço? Eu transporto de Curitiba para lá, mas a regra diz que eu tenho que comprar local. Então, né, existem dificuldades geográficas, eu diria, né, acho que da própria dimensão que a gente ainda não consegue superar. Mas em relação aos preços, o que aconteceu? No ano da pandemia, a chamada de 20 para 21, o aumento médio foi de 40%. Eu tenho os gráficos disso. E daí, de 21 para 22, 3 ou 4 itens tiveram redução, de 2%, de 1%. Então, quando a gente vê que no ano aumentou 40% e no outro reduziu 1%, de fato, não houve redução exatamente, houve um equacionamento. E, de qualquer maneira, acho que a Márcia pode até falar melhor, a gente segue, obviamente, o preço das feiras, a pesquisa do DERAL, né? Então, aparentemente, o pessoal só olhou a redução de 1, 2%
em 2022. E quando aumentou 40%, ninguém falou, nossa, o DERAL está pesquisando errado, né? O Estado podia dizer, caramba, gente, eu não vou pagar 40%. A gente bancou, porque a gente acredita que a pesquisa do DERAL é séria, é bem feita, né? Então, às vezes, são informações que a gente precisa avaliar talvez mais a fundo. Não estou dizendo que está cobrindo o custo, não vou entrar nesse mérito, né? A gente sabe que a pandemia bagunçou tudo, né? Para todo mundo, né? O poder aquisitivo de todo mundo tá reduzido, né? Não sei, eu acho que todo mundo aqui tem família e nossos salários não tiveram grandes mudanças, então para todo mundo está tendo dificuldade, né? Então, mas é nesse âmbito de variação de preço, a gente segue um órgão que pesquisa e que é especialista nisso, tá? É que assim, a pesquisa não é feita em Curitiba, região metropolitana. A pesquisa é feita em todo o estado. Então, na verdade, assim, nós temos 23 regionais, né, da SEAB, e como o pessoal do DERAL sempre menciona, ele falou assim, a gente não cria o preço do nada. Eu não posso dizer que o preço está ruim ou está bom, porque, na verdade, é o preço que se pega, é a média do estado que se pega. Então, na verdade, é o que acontece. Talvez a gente tenha que rever metodologia, mas a gente não conseguiu nada melhor ainda, né? Então, a Andréia fez uma audiência pública agora há pouco tempo, né? E uma das maiores reclamações foi com relação a preço, né? Só que, assim, é como a Andréia fala, porque assim, a gente paga um preço, né, que não é nem o mais baixo e nem o mais alto, é um preço médio. Só que, assim, quando o preço está aqui, e a gente está pagando aqui, ninguém reclama. Agora, quando inverte, o pessoal fica chiando. Então, assim, em alguns momentos vai ficar mais interessante, outros momentos menos interessante, mas assim, não deixa de ser algo bem legal, né? Você tem um preço garantido, né, durante todo o contrato, né? E assim, a Andréia colocou, né, que depois de um ano de contrato, né, agora o próximo edital ela vai fazer por mais tempo, né, tem lá a previsão do reajuste depois de um ano de contrato, né? Oi, boa tarde. Eu sou a Leila, do IDR da Lapa. Tudo bem? Tudo. É o seguinte, eu queria, mas não sei se é bem uma pergunta, mas uma observação que isso há muito tempo me angustia, de certa forma. Só falando um pouco do preço, eu acho que um pouco que pesa para o agricultor, porque com esse preço médio, a logística de distribuição para a merenda escolar ela é muito cara. Então, a cooperativa ou a associação, ela precisa cobrar um percentual relativamente alto, o que fica o preço que chega na mão do agricultor, muitas vezes ele é baixo. E pela forma que você tem que entregar, por exemplo, a cooperativa Terra Livre entrega para 120 escolas em Curitiba e pega da sede dela, ela vai até 60, 70 quilômetros pegar os produtos dos agricultores agroecológicos, chega na sede, é interessante conhecer isso, né? Chega na sede, então no domingo começa a pegar, tem uma equipe que trabalha ali recebendo e captando. O agricultor trabalha o domingo todo, aí começa. Até que na terça chega os mais perto. Aí ali na segunda e na terça tem todo um processo de redistribuição daquele produto e que sai da Lapa até Curitiba, até Campo Largo, até outros municípios. Produtos 100% orgânicos e certificados, né? Mas aí quando chega lá no agricultor a hora de pagar, realmente o preço ele acaba tendo uma defasagem de 30%, que é o preço que a cooperativa cobra, e que não pode ser menos, porque ela roda muito com o preço do óleo diesel, do jeito que foi. Então, é isso que a percepção, o preço médio não está errado, mas o agricultor está perdendo nos entremeios da negociação, né? E a cooperativa não pode cobrar menos, né? Então, quando a gente pensa na agricultura familiar, a lógica ela é muito diferente do que a lógica do agricultor médio ou grande agricultor, que faz uma distribuição diferente, com capital diferente. E eu só quero fazer um depoimento aqui, que nossos agricultores, diz o Rafael, esteve lá visitando, nós temos agricultores quilombolas que uma sala desse tamanho é grande. Eles produzem em área menor do que isso e entregam para o PENAI. Quer dizer, o PENAI é maravilhoso porque dá uma sobrevida para aquelas famílias, mas o lucro ele não consegue entregar o valor que ele precisa por questão de área, então acaba diluindo muito esse lucro e acaba ficando.
Mas eu só queria falar o seguinte, que essa é uma angústia nossa do IDR, de todos nós, e eu já fiz gestão, e chegou um período que eu quis comprar 100% da merenda orgânica e não tinha produto, não tinha, os agricultores não conseguiram cumprir, nem os 30%, né? E fica a frustração para quem vai comprar também, porque você quer comprar e não tem. Mas uma coisa que eu queria falar, como é que está essa relação com a merendeira, sabe? Você falou que nós não divulgamos. Nós não divulgamos porque não tem uma relação íntima entre as secretarias e a educação. Muitas vezes a merendeira não tem a capacitação suficiente, embora eu sei que tem cursos de merendeira, acompanho, mas não tem aquela cultura de entender que uma alface colocada na bacia não vai ser consumida pelo aluno. Se é uma alface picadinha, enfeitadinha, feita de bolinho, ela vai ser consumida. O aluno, quando que se tem, eu lembro que eu sempre imaginava, vamos fazer um teatro de fantoche, contando como que é o alimento produzido com veneno, com o alimento produzido por não veneno, como que a escola trabalha a segurança alimentar, né? O que significa o PARA, como que isso vai se dar. Então, assim, eu acho que nós nunca vamos atingir 100% se nós não mudarmos os hábitos alimentares, que começa lá na escola, que é daí com o município daí. E depois ele vem em uma crescente. Porque nós costumamos a comer aquilo que nos serve de qualquer jeito na mesa. É diferente você pôr uma salada enfeitada, arrumada, uma verdura feita bolinho. Eu estou assim, viajando um pouco, mas aí nós temos diversificação de produtos. E a merenda acaba solicitando quase sempre as escolas. Eu não gosto disso, eles não gostam de beterraba, eles não gostam de cenoura, eles não gostam... O que foi esses dias que me falaram que as crianças não gostavam? Que eu fiquei doida. Eu falei, como que não gostam? Porque dá mais trabalho fazer. E dá mesmo. E eu não quero, a merendeira, meu Deus, coitado, você mata de chegar cedo, agora com mais um lanche da manhã, mais um lanche na entrada da escola da tarde. Né? Mas acho que a gente tem que mudar a cultura. E aí que eu acho que o governo devia investir em campanhas diferenciadas de rádio, de TV. A gente mostra tanta coisa nessas campanhas que não levam a nada, gasta uma fortuna em promovendo o governo. Por que não promover saúde? Então, é isso que eu queria falar. Obrigada, Leila. Você já é amiga antiga, né? Eu só não lembrava você de conhecer pessoalmente, mas a gente está sempre se falando, né? Não, as tuas colocações são totalmente pertinentes, é algo que, obviamente, a gente observa. Em relação à logística, eu peguei 2 estagiárias para fazer um serviço de preso, que foi medir a distância dentro dos municípios de cada escola, tipo, traçar a rota. A gente conseguiu fazer, acho que terminamos faz uma semana. Aí a gente fez uma estimativa média de, enfim, quantos 1000 quilômetros se roda no Paraná, mas dentro do âmbito de cada município, tá? À medida que tem, sei lá, um suco produzido em Maringá entregue em Curitiba, a gente não vai conseguir cobrir nunca esse custo, né? Assim, a gente não vai conseguir diferenciar, né? Então, a ideia é propor um índice a mais no preço, como se fosse uma ajuda a combustível, baseado nesse estudo que elas fizeram. E, claro, vai ter que ser uma média. Então, você vê assim, que tem município que, como é muito pequeno e o volume é muito pequeno, a logística custa 30%. Logística não, o combustível, não vou nem entrar no mérito, porque logística é uma coisa muito maior. E tem município que é maior, enfim, o volume é grande e que o combustível representa 5%, 1%. Então, a gente só não chegou à conclusão ainda como é que a gente vai conseguir, não vai dar para fazer uma média simples, a gente agora vai ter que fazer uma média ponderada, enfim, então, mas deve sair no próximo edital, eu não posso prometer, tá, gente, mas deve sair algum plus, sabe, um índice em cima do preço, que a gente está falando de ajuda a combustível, não sei se esse é o nome, tá? É que agora tudo, né, é mais refeição, mais merenda, talvez seja mais combustível, eu não sei. Mas, enfim, estamos avaliando isso, tá? Porque a gente sabe que realmente existe um dificultador. Em relação às merendeiras, houve uma mudança, porque há muito tempo não tem concurso público, o cargo foi extinto, nem existia a função merendeira. Existia o agente educacional. Então, não necessariamente entravam pessoas que gostam de cozinhar, que querem cozinhar, né?
E a gente tinha essa dificuldade, né? Pessoas. E agora houve a terceirização desses serviços. E aparentemente, tá? As escolas que eu tenho ido bastante, as pessoas que têm sido contratadas para merendeira. Então elas são cozinheiras, ajudantes de cozinha, são pessoas que já trabalham na área e gostam. E aí muda muito o perfil. Então, aonde eu tenho ido, a gente tem visto assim que está tendo um começo de mudança de perfil. Porque se você não gostar, gente, não tem orientação, não tem curso, não tem o que fazer para a pessoa fazer com carinho e direito. E junto com isso, também parece que eu estou em campanha aqui, né? Mas existe uma possibilidade de, no ano que vem, está tramitando, a contratação de pelo menos um nutricionista por núcleo. O ideal era um por município, pelo menos, mas, né? Porque hoje nós somos em 3. Então, a gente não consegue treinar 5.000 pessoas, por mais que a gente faça nota técnica e tal. E o melhor é olho no olho, né? Então, a gente espera que com mais nutricionistas na ponta, a gente consiga passar a acessar, acompanhar, ver quais são as situações, porque é óbvio que a hora que você vai, funciona, tá? Então, tem luz no fim do túnel, tá? A gente não consegue ainda resolver, mas a gente está batalhando muito para avançar nesse sentido. Mas tem sempre o contraponto. Por exemplo, a Maria Clara sabe, nessa semana, uma escola ligou, 8 semanas está sendo entregue batata doce. Eles não aguentam mais. Então, 6 semanas de beterraba. Por quê? Infelizmente, gente, essa compra de grupo, às vezes, é usada contra nós. O município pede especificamente, eu quero maçã na primeira, melão na segunda, banana na terceira. E nós não. Entrega a fruta que tem. Aí, banana, 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 banana. Beterraba, beterraba. Então, é ruim, mas isso tem acontecido. E daí, nesse caso, as escolas acabam pedindo suspensão de, pelo menos, assim, um fôlego, né? Me libera um pouco da batata doce. Então, a gente está, de novo, repensando os grupos, está tentando avaliar, porque realmente tem alguns casos que daí não é não gostar, não querer, simplesmente falta variedade, tá? Não é 100%, acho que até a Maria Clara, que está aqui comigo, está há mais tempo, ela que fica pegando essas encrencas, fazendo ajuste, mas a gente observa que isso, infelizmente, acontece, e ainda tem cooperativa que nos olha como central de despejo. Aquilo que eu não vendo fora, eu entrego tudo no PNAE, tudo igual, e não necessariamente com qualidade. Então, desafios, né? Sempre grandes desafios. Se não tivesse, a gente não tinha nem que estar aqui, né? Estava tudo resolvido, tudo funcionava. Mas obrigada pelas contribuições, tá? Realmente são muito, muito pertinentes. Complementando a fala da amiga, agora contribuição também, eu de novo. Contribuição também, eu ia falar justamente essa questão de que foi extinto o cargo de merendeira, e isso dificulta bastante por causa do treinamento. Você vem com uma equipe de merendeiras treinadas, foi extinto o cargo, elas saem de cena, entram pessoas que muitas vezes não gostam de trabalhar com o produto orgânico, que escolhem o que vão servir, né, e que não servem tudo que tem ali disponível. Aí tem toda essa dificuldade que você relatou também. E aí, com relação à terceirização, chega uma pessoa que gosta muito, você treina ela, e daí tem a rotação, né? Porque eles não podem ficar muito tempo no mesmo lugar, né? Tem a rotação. Quando essa terceirizada, contratada, se adaptou à forma de trabalhar ali, naquela escola,
ela é transferida, levada para outro lugar que não tem nada daquilo que ela fazia. Isso é uma das coisas que acontece também. E a questão dos 30% para as associações também é uma das coisas que desmotiva o agricultor. Mas agora um gancho, quando vocês falaram, quando o preço sobe, ninguém reclama, né? Sim, mas muitas vezes, tem muitos agricultores também que pensam assim, olha, eu prefiro uma teta que pinga do que uma que seque. Então, eles mantêm comercializando na alta do preço, na baixa, e se mantêm firmes ali. Mas não é a maioria. Então, a gente precisa pensar numa solução para isso também, que é uma das dificuldades. Aí também tem a questão da sazonalidade, de trabalhar isso nas escolas, de trabalhar isso com as crianças. Uma coisa que era feita, eu sei que o Estado não se compara à administração do município, mas são exemplos que deram certo, né? Feirinhas nas escolas tinha, que os agricultores levavam porções de 100 gramas de frutas diferentes, e naquele dia as crianças não tinham lanche. Naquele dia, o lanche deles eram frutas ou tudo que era produzido na agricultura familiar. E eles tinham que levar R$2 para comer o que eles quisessem. Tinha criança que não sabia o que era um morango, que nunca tinha visto uma amora. E comprava salada e levava para casa. Tudo a preço, não é um preço que pagava o custo, mas as crianças comprando a salada e levando para casa para a mãe preparar, a gente está ensinando eles desde pequeno a comer aquilo que é sazonal, né? E não todos os dias alface e tomate, porque se deixar, a preferência é essa, né, das crianças, mas eles aprendem também, e aí treinando as merendeiras, pão de queijo de inhame, quibe assado, deixar as crianças aprender a fazer também, participar do processo ali, favorece eles a consumir o produto. Quando eles participam do processo, vê como é feito, põe a mão na massa, depois eles comem. Então, tipo, são coisinhas pequenas, assim, que dá muito certo. Quem coordenava esse projeto? Jaciara Reis. Nutricionista, né? Sim. Nutricionista lá. Desculpa, agora vou Sim. puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nutricionista Maravilhosa. na escola Maravilhosa. consegue fazer. Então, quiçá nós tenhamos isso a partir do ano que vem, porque realmente, nesse momento, a gente, né? Sim. Estamos em... Éramos 4, estamos em 3. Então, a gente realmente tem essa dificuldade. E esse tipo de coisa tem que ser presencial, né? Não dá certo tentar fazer à distância. Cada semana era numa escola. E todo mês tinha nas escolas, era muito bacana. Foi uma coisa assim que marcou bastante as crianças e deu muito certo. Obrigada a vocês, porque eu sei que sem vocês também não ia ser possível. Só puxar um gancho para deixar uma colocação. Fiquei feliz de saber que vão ser contratados nutricionistas, né? Promessa é dívida, tá? Promessa é dívida. Mas assim, quando a gente fala em segurança alimentar, vocês bem colocaram aí, levantaram, a gente fala sempre em diversidade de alimentos, né? A importância da diversidade. E, ora, me veio aqui a gente falando de alimentos animais, né? De origem animal. Só que, olha, analisem comigo o impacto que eu posso ter colocando diversidade na alimentação infantil, na alimentação escolar de adolescentes. Numa mesma porção de leite, eu tenho a mesma quantidade de cálcio, vou falar em cálcio, que é o que é tão falado pela mídia, pelo marketing, enfim, do que a mesma porção de, sei lá, gergelim, tá? Que é um vegetal. Então, assim, a gente pensando em diversificar a alimentação escolar, que é como você bem colocou, poxa, a gente tinha merendeiras, elas gostavam de trabalhar a diversidade, né? Se propunham a isso, fazer receitas mais elaboradas, não dizendo que quem está lá hoje não faz, né? Mas, assim, tinha competição de receita. Então, assim, peraí, né? O que a gente está fazendo com a alimentação escolar? Né? Industrializado praticamente? Não que os alimentos in natura estejam, né? Mas eu estou, de certa forma, enlatando o que eu estou entregando, ou nós vamos acessar a diversidade? E fazendo provocação também para a agricultura orgânica, que a gente sabe que muitos agricultores eles só plantam, você falou da batata doce, é o que vai, né? Batata doce, mas não.
agricultura orgânica, a agroecologia é além disso, né? A gente sabe disso. E diversos agricultores acessam, mas muitos não, né? Então fica um desafio, né, para a gente acessar. A gente fala hoje em pulses, temos potencial para plantio de lentilha, grãos aí super nutritivos, e a criançada, se bem colocada na merenda, ele vai ser acessado, né? Trigo morisco, por exemplo, temos material, né? O Iapar, Bali, Altar, tem 2 materiais com baita potencial, e é um trigo sem glúten, por exemplo, um potencial nutritivo fantástico. Então, e pode ser colocado na merenda para substituir um arroz, né? Então, temos que trabalhar. E através de fortalecimento de produção de sementes, né, da nossa pesquisa, do nosso negócio, do IDR Paraná, aí a gente vai fazer essa roda rodar mais, tá bom? Boa tarde, tudo bem? Pessoal, mais uma perguntinha rápida. Meu nome é Ícaro, sou da Emater de Almirante Tamandaré. Parabenizo a fala dos 3, mas em especial da Márcia Cristina, correto? Da SEAB. Achei bem objetiva a sua apresentação. Só passou rápido um detalhe do PARA, né? Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos. A senhora falou, pelo que eu entendi, né, a gente precisa analisar o orgânico para ver se ele é orgânico de fato. A gente está pagando mais caro, temos que ver. E eu acho super correto, né? Se houver que não é orgânico, né, a pessoa tem que ser punida, né? Tem que ser tratado como criminoso. Mas também pode ocorrer contaminações, troca de lote, né? Isso tudo, as organizações têm que ter um grande cuidado, né? Para não punir de fato uma pessoa que não é culpada. Mas eu queria te perguntar se esse programa ele já existe, ele já está acontecendo, essas análises já estão sendo feitas, porque eu confesso a minha ignorância, eu não sabia que existia o estadual, eu sei que existiu o federal, que não tem continuidade, o atual governo federal e a Anvisa não têm feito desde 2018 novas coletas, né? Então, bacana que exista a nível estadual. Mas eu queria saber se já está acontecendo na merenda e se está sendo feito também além dos orgânicos, né? Porque a gente tem que, né, punir também o pessoal do convencional se houver algum excesso aí. O PARA na alimentação escolar foi introduzido em 2012. Então nós temos uma parceria, né? A Fundepar tem uma parceria com a CESA. E, na verdade, tanto na alimentação escolar quanto no compra direta, existe, né, a Andréia solicita o certificado, né, dos agricultores que são orgânicos, e existe um termo de responsabilidade para nós e para ela também, onde aqueles que usam o convencional também informam que eles estão usando apenas, né, os agrotóxicos permitidos para a cultura, na quantidade adequada. Então, assim, e claro que a Andréia está acompanhando, né, tanto um quanto o outro, pois ela vai ter mais dados para passar para vocês. Então, e a intenção, hoje, acho que são 15 municípios que são acompanhados, e a nossa intenção é aumentar para 2.000 amostras ano. Então, a gente está querendo ampliar essa situação e, graças a Deus, né, o FunSaúde, que é da CESA ali, ele tem esse recurso previsto ali para fazer essa ampliação. Você tem mais uma pergunta a complementar? Então, em relação aos relatórios que eu pedi aqui a fala para a Márcia, todo ano, aquilo que dá não conforme, né, seja por estar acima do limite de resíduo, ou não ser indicado para cultura, ou eventualmente um orgânico que não é orgânico, a CESA, ela tanto faz a notificação
para a cooperativa via vigilância sanitária, quanto ela manda uma cópia para nós. E nós notificamos também. Parte boa, orgânico deve fazer uns 5 anos que não vem nada irregular. Tudo que foi avaliado era absolutamente correto. E o ano que veio com uma pequena irregularidade foi contaminação cruzada. Assim, o limite do uso do agrotóxico era assim, tipo 0,1, era 0,1. E o orgânico estava com 0,001, quase imperceptível. Diz o presidente da cooperativa, quando recebeu a nossa notificação, que não dormiu aquela noite. Porque, obviamente, que quem trabalha com agroecologia vive isso, né? Não é só uma questão comercial. E aí foram verificar, era o vizinho que estava contaminando, assim, muito de leve, mas estava contaminando a produção. Mas, felizmente, como eu falei, nos 5, 6 últimos anos não tivemos mais nenhum problema. E em relação ao convencional, no ano passado foram 8 amostras. São só 15 municípios, gente, mas são municípios, como pega bastante município grande, Maringá, Londrina, Cascavel, aqui, Curitiba e Metropolitana, o número de alunos proporcional a essas análises representa 40% do estado. Então, claro, são municípios estratégicos, né? E se você pensar que foi feito coleta em todos os municípios o ano inteiro e só 8 tiveram irregularidade, do convencional, né? Não é do orgânico. Ainda assim é um índice pequeno, né? E não tem tido recidiva. Então, quem teve no ano, nunca mais apresenta. Então, você vê que tem sido pedagógico, inclusive, porque a gente não tem punido. A gente tem pedido plano de ação corretiva, comprovação de treinamento, eles mandam foto, eles ficam desesperados, porque ninguém quer, vamos dizer assim, intoxicar um aluno, né? Então, a gente vê que mesmo quem produz o convencional, quando ele recebe a notificação, ele leva um susto, ele corre atrás. Então, isso tem sido positivo. A gente tem observado realmente que tem sido... tem tido esse efeito pedagógico, que é muito melhor, muitas vezes, que o punitivo, né? Então, queremos agradecer o conhecimento repassado pela pessoa da Márcia, da Andréia e do Rafael. Convido a todos uma salva de palmas. Parabéns aí. E convido o Hugo Vidal, representando a associação, para fazer a entrega, então, do certificado aos palestrantes.